Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai entender direito os conceitos e os fundamentos do conflito de competência e quais as resoluções cabíveis e adotadas especialmente aqui pelo Superior Tribunal de Justiça para resolver a divergência. Eu sou Fátima Uchoa e quero você comigo e com os meus dois convidados para a gente entender e aprender direito esse tema. E eu já vou direto aqui para o nosso telão, porque os meus dois ilustres convidados de hoje já estão aqui comigo. Eu falo com Rodolfo Pamplona Filho, ele que é professor titular de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da graduação e mestrado em Direito da Universidade de Salvador e professor titular da graduação, do mestrado e do doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia. Professor Rodolfo, muito bem-vindo aqui ao Entender Direito. Muito obrigado pela oportunidade de bater um papo, conversar, trocar algumas ideias sobre o tema do conflito de competência hoje aqui no Entender Direito. É preciso entender direito essa questão. É verdade. Vamos entender direitos também com Danilo Gonçalves Gaspar, ele que é professor de Direito, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia e juiz do trabalho. Professor Danilo, muito bem-vindo também. Muito obrigado, fico muito feliz aí pelo convite, pela oportunidade de debater e entender o direito dentro da perspectiva do conflito de competência e outros temas que porventura a gente venha a trabalhar aqui nesse nosso encontro. Quanta honra a mim estar com dois nordestinos aqui, porque eu também sou nordestina, então vamos entender direito esse assunto de uma vez por todas. Então, começando com o professor Rodolfo, eu queria saber, então, para entender direito, professor Rodolfo, em linhas gerais, quais seriam os principais motivos, que podem originar um conflito de competência? Bem, querida, essa questão é extremamente importante e ensinado desde o início do curso nas matérias processuais. A competência é uma delimitação técnica da jurisdição, ou seja, jurisdição é dizer o direito. Todos que deve dizer o direito, em regra, no nosso ordenamento jurídico, é o magistrado, a magistrada. Né? Nós temos a possibilidade desse jeito ser dito também por particulares quando falamos da arbitragem. Mas dentro do poder judiciário, não é todo magistrado que pode falar de toda e qualquer questão. Há critérios técnicos para a delimitação dessa atuação jurisdicional. E esses critérios técnicos se chamam competência. Competência absoluta, na medida em que não seja possível haver uma prorrogação dessa competência, uma flexibilização, ou incompetência relativa, quando há, sim, alguma margem para uma discricionariedade, uma autonomia da vontade, uma flexibilidade. Essa é a classificação fundamental. Na ideia de competência absoluta, nós vamos ter critérios. A matéria, a pessoa, quando falamos de prerrogativas de foro, a própria competência funcional, na divisão de trabalho dentro dos órgãos jurisdicionais, e podemos ter competências relativas, como a competência territorial, em razão do local, mas entrando na seara também de algumas outras modalidades. Bem, feito esse introito, aí a gente pode responder: quando é que há um conflito de competência? Quando há o ajuizamento de uma ação em um órgão que, a priori, por algum desses fundamentos, não seja o designado, o previsto anteriormente para julgar o conflito. Nessas circunstâncias, se o juiz recebe uma postulação em que ele entende que não é de sua competência, ele deve declinar e remeter para o órgão competente. Isto é um conflito de... Isso aí ainda é uma declinação da competência. Se outro juiz, indicado por ele como competente, achar que não sou eu, era ele, está errado o posicionamento, aí sim
teremos um conflito de competência negativo, em que ambos dizem que não são competentes. Da mesma forma, pode acontecer que um juiz se dê por competente e haja em determinadas matérias em que talvez ele não seja assim competente. E outro também está fazendo. Neste caso, nós podemos ter uma situação em que a parte diz: olha, Vossa Excelência não é o competente para isso, faz a exceção própria, e ele diz: não, sou sim. Você pode discutir isso no âmbito do Poder Judiciário, nas fases recursais. Mas perceba que outro juiz também está se dando por competente. Então não dá para ter dois competentes sobre a matéria. Aí nós vamos ter um conflito positivo, em que aí a parte interessada vai ao órgão competente e, tradicionalmente, no nosso sistema, se for de competência material, será o STJ, depois, né, de determinadas modificações constitucionais, está consolidado no artigo 105, inciso 1º, a linha D, como o STJ, pode eventualmente ser um outro órgão, se for um conflito de competência territorial, por exemplo, né? Se for um juiz do trabalho, né, de Salvador e o juiz do trabalho de Porto Seguro. Nesse conflito de competência, será o TRT. Mas se for um conflito de competência negativo entre o juiz do trabalho de Juazeiro, né, e o juiz do trabalho de Petrolina, que são de regionais diferentes, estados diferentes, ainda que a distância seja apenas uma ponte, será o TCUT. Muito mais nuances. Mas aqui foi só para dar uma visão geral de que é o que o conflito de competência que suscita-se quando há um aparente equívoco na interpretação de qual juízo é o competente para apreciar essa demanda, os tipos de conflitos, positivo e negativo, e, nessas circunstâncias, saber que o órgão competente pode variar a depender do tipo de conflito de competência. Quero falar com o professor Danilo e entender direito se o juiz, então, pode, de ofício, declinar da competência. Muito bom. Depois dessa introdução aí, que já foi um resumo fantástico feito pelo professor Pamplona, a gente pensar na temática dos conflitos de competência, a gente dialoga com regras que estão na Constituição, definidoras das competências, ou seja, a Constituição prevê as hipóteses de competência do STF, do STJ, do Tribunal Superior do Trabalho, e dialogar também com regras do Código de Processo Civil de 2015, Lei 13.105 de 2015, que trata ali a partir do artigo 64, que é um artigo muito importante da gente conhecer e fazer a leitura, artigo 64, artigo 65 e artigo 66, a gente tem regras específicas sobre a questão dos conflitos de competência. E uma dessas regras deixa claro, tratando de incompetência absoluta, e essa diferença entre competência relativa e competência absoluta é muito importante para a noção de conflito de competência. Quando se trata de competência absoluta, essa incompetência deve ser declarada de ofício. A expressão que o CPC se utiliza no artigo 64, parágrafo 1º, tratando de incompetência absoluta, é no sentido de que ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, ou seja, nós não falamos em prorrogação de competência quando se trata de competência absoluta. E, além disso, diz o parágrafo 1º do artigo 64 que ela deve ser declarada de ofício pelo magistrado. É bem verdade, e aqui fica um diálogo com algo muito interessante, que no ano de 2024, a gente teve uma alteração no CPC pela lei, salvo engano, 14.879 de 2024, que, alterando o artigo 63 do CPC, que é um artigo que trata ali de foro de eleição, passou a prever a possibilidade de declinação de competência, a possibilidade de declinação de ofício da competência, ainda que se trate, no caso, de competência territorial.
Porque a competência territorial, no processo comum e no processo do trabalho, da mesma maneira, é uma hipótese de competência relativa. E, como regra, historicamente, em se tratando de competência relativa, o juiz não poderia, de ofício, pronunciar a incompetência. Dependeria de uma provocação da parte. E se a parte não provocasse no prazo previsto em lei, ou seja, a gente tem, por exemplo, no caso do processo de trabalho, lá no artigo 800 da CLT, um prazo específico para a parte arguir a incompetência relativa. Se a parte não faz isso, a competência se prorroga, ou seja, ainda que o município de Salvador, por exemplo, não fosse originalmente o competente para processar e julgar aquela demanda, como a parte interessada não arguiu a incompetência relativa, haveria uma prorrogação de competência. E, historicamente, repito, competência relativa não poderia ser pronunciada de ofício pelo juiz. Essa alteração da Lei 14.879 de 2024 permite que, em se tratando de ajuizamento de ação em juízo aleatório, essa é a expressão prevista no parágrafo 5º do artigo 63 do CPC, em se tratando de ajuizamento de ação em juízo aleatório, que é entendido como aquele que não tem nenhum tipo de vinculação com as regras básicas daquela relação jurídica entre as partes, que poderia justificar a competência territorial em um determinado local. Isso é entendido pela lei como uma prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, ainda que se trate de uma competência relativa. É uma regra muito interessante e muito importante, porque ela busca garantir o princípio do juiz natural, vedando aquilo que conhecemos no direito como escolha de jurisdição. Ou seja, eu faço aqui uma análise, hoje a gente está vivendo aí realmente um momento no qual a tecnologia tem permitido de maneira cada dia mais rápida, fazer a leitura do perfil decisório de um determinado magistrado. Então, eu faria rapidamente aqui uma análise do perfil decisório de um determinado magistrado e, ainda que não tenha nenhuma vinculação com os elementos daquela relação jurídica base, eu ajuizaria a ação daquela jurisdição que eu sei que vai atrair o julgamento por aquele magistrado. Então, por mais que a parte contrária, a parte interessada, não venha arguir a incompetência relativa nesse caso, essa hipótese autorizaria ou autoriza a declinação de ofício da competência pelo juiz, ainda que se trate de competência relativa. É bem verdade que existe todo um debate muito interessante para saber se esse parágrafo 5º do artigo 63 só se aplica nas hipóteses de foro de eleição ou se aplica em toda e qualquer hipótese de competência relativa, e também, pensando no diálogo com o processo do trabalho, há o debate no sentido de se esse dispositivo é aplicável ou não ao processo trabalhista. De antemão aqui, antecipo minha posição sobre o tema, no sentido de que esse dispositivo se aplica independentemente de se tratar de hipóteses de foro de eleição, ou seja, a essência dele é a preservação do princípio do juiz natural e a vedação à escolha de jurisdição. E, além disso, em face do artigo 769 da CLT, em face do artigo 15 do CPC, ele é de perfeita aplicação ao processo do trabalho. Agora, professor Rodolfo, direto ao ponto aqui para o STJ, né, qual seria o papel, então, do Tribunal da Cidadania na solução dos conflitos de competência? A atuação do STJ em conflitos de competência em geral é relevantíssima, porque é um papel previsto constitucionalmente. Por quê? Porque cada tribunal é competente para os conflitos de competência entre os juízes sob a sua jurisdição. Então, um TJ é competente para um conflito de competência entre juízes estaduais, um TRF, no conflito de competência entre juízes
federais sob a sua jurisdição, lembrando que os TRFs têm uma competência territorial muito ampla, o Tribunal da Primeira Região, em especial, é muito grande, né? E um TRT seria competente para o juízo do trabalho da sua região. Mas, quando estamos tratando de um conflito de competência entre tribunais, entre juízes vinculados a tribunais distintos, aí é que atua o STJ. Por quê? Porque nessas circunstâncias nós vamos ter aí uma situação em que nenhum dos estaduais ou regionais tem competência sobre um outro juiz vinculado a outro tribunal. Aí atua o STJ, também atua o STJ, e naturalmente, entre conflitos de competência entre tribunais distintos, porque justamente como Tribunal da Cidadania e topo da atuação do Poder Judiciário, é ele que vai resolver esses conflitos. Quanto é que uma decisão? Então, se tudo entre tribunais vinculados, entre juízes e tribunais vinculados a tribunais diferentes, será sobre o STJ, sim, uma competência muito ampla. Não será quando houver conflito entre tribunais superiores, porque aí somente o Supremo Tribunal Federal que poderia dar a palavra final. Professor Danilo, o que acontece então no curso processual quando é suscitado um conflito de competência? Por exemplo, haveria aí a suspensão sobre as demandas judiciais? Veja, a questão da competência ela é uma questão, me permito usar uma expressão aqui, prejudicial. Ou seja, até numa organização de uma decisão, quando a gente para pensar assim, poxa, qual é a ordem que eu vou seguir na minha sentença? Eu vou começar analisando o quê? A gente divide a sentença nas questões preliminares, nas questões prejudiciais de mérito, nas questões de mérito. E entre as questões preliminares, a gente tem como prioridade no julgamento as arguições de incompetência absoluta. Então, eu primeiro vou analisar se eu sou competente ou não para processar e julgar aquela demanda, e uma vez identificando a minha competência para tanto, a minha no sentido do juízo, não da pessoa do juiz, identificando a minha competência para tanto, eu vou rejeitar a preliminar e vou avançar nas demais matérias. Então, assim, por se tratar de uma questão prejudicial, quando a questão da competência é dirimida por meio de um conflito de competência, isso acaba, como regra, levando à suspensão do processo principal para que não sejam proferidas eventuais decisões por parte de um juiz que, no futuro, pode vir a ser declarado incompetente. Ainda com você, professor Danilo, eu queria saber se cabe algum procedimento para as partes quando um conflito é suscitado? Veja, o conflito ele pode ser suscitado pela parte, pelo Ministério Público, de ofício pelo próprio juiz, como nós já citamos. E aí, na prática, o que é que a parte busca no âmbito de um conflito de competência? Ela busca que o tribunal, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional do Trabalho, seja o TRF, ou seja os tribunais superiores, STJ, TST, STF, ou seja, quem eventualmente venha a ser o órgão competente para apreciar e julgar aquele conflito de competência, o que a parte estará a buscar, e ela vai defender as suas razões para tanto, é que o tribunal competente para esse julgamento diga quem é o juízo competente para processar e julgar aquela demanda. Então, a parte no âmbito de um conflito de competência, no procedimento do conflito de competência, vai aduzir as razões por meio das quais ela entende que um determinado órgão julgador seja o competente para processar e julgar uma dada demanda. A gente vê muito e acompanha muito, por exemplo, no nosso caso, nós dois aqui somos juízes do trabalho e fazemos parte, portanto, de um órgão do Poder Judiciário cujas matérias de competência estão definidas no artigo 114 da Constituição da República,
que foi objeto de uma alteração significativa no ano de 2004 pela Emenda Constitucional 45 de 2004, volta e meia, ao longo desses anos, a gente acompanha processos nos quais se discute a amplitude da competência da Justiça do Trabalho. Isso começou lá com a ADI 3395, logo quando da promulgação da Emenda 45 de 2004. Isso vem aí, enfim, com tantos outros temas, competência para executar as contribuições previdenciárias, qual seria a extensão disso, competência para processar e julgar ações de dano em ricochete, ou seja, um trabalhador veio a falecer vítima de acidente de trabalho e a sua esposa, agora viúva, quer buscar em juízo reparações dos seus danos patrimoniais e ao patrimônio material e ao patrimônio imaterial. Então, quer buscar ali uma pensão e um dano moral e uma indenização por danos morais, de quem seria a competência para isso. E mais recentemente, a gente vem com discussões interessantes sobre de quem seria a competência para processar e julgar, por exemplo, as demandas ajuizadas por motoristas de aplicativo. E teve um caso que foi muito interessante, que revela essa sistemática do conflito de competência, que foi o caso ajuizado por um motorista da Uber, que ajuizou uma ação, salvo engano, foi num juizado civil, salvo engano, foi no juizado que ele ajuizou a ação, ou na justiça comum, de um modo geral, numa vara civil, não me lembro agora de cabeça isso. Mas ele ajuizou uma ação, não foi pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego. Ele ajuizou uma ação pedindo para ser reativado na plataforma, porque ele havia sido descadastrado da plataforma, e, salvo engano, também pediu uma indenização por danos morais. Ele ajuizou a ação na vara civil. O juiz da vara civil se declarou incompetente por entender que ali, naquele caso, independentemente de não haver discussão sobre o vínculo empregatício, havia uma relação de trabalho em sentido amplo. No âmbito do direito do trabalho, existe uma importante distinção entre relação de trabalho e relação de emprego. Relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho qualificada pelos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Então, a prestação de serviços pessoal, não eventual, onerosa e juridicamente subordinada. A relação de trabalho seria um gênero que abrangeria qualquer forma de fazer humano. E lá no artigo 114, inciso 1 da Constituição, o dispositivo prevê como competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho. Isso foi uma alteração feita pela Emenda 45 de 2004, porque antes da Emenda 45 de 2004, o artigo 114 dizia que era competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações entre empregados, entre trabalhadores e empregadores. E a leitura era no sentido da espécie em relação de emprego. Quando a Emenda 45 de 2004 vem e altera a redação para prever relação de trabalho, passa a se entender que a Justiça do Trabalho, a partir da Emenda 45 de 2004, vem a ter uma competência para processar e julgar qualquer demanda oriunda de uma relação de trabalho, gênero, ainda que não seja emprego. Então, o juiz da Justiça Comum, fundamentando-se nessa interpretação, remete os autos para a Justiça do Trabalho. E ao chegar na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho também se declara incompetente. E ele diz, eu não vejo aqui nem relação de trabalho. Relação de emprego não se discute, porque não se está pleiteando relação de vínculo empregatício. Mas eu não consigo identificar nesse caso relação de trabalho. Isso aqui é uma relação civil, uma relação, enfim, comercial, seja o que for. E aí ele suscita esse conflito no caso negativo de competência, né? Porque tanto o juiz da esfera civil quanto o juiz da esfera trabalhista entendiam que eram incompetentes para processar e julgar essa demanda. Por força de regra constitucional, a competência para processar e julgar esse conflito é do Superior Tribunal de Justiça. E o caso chega ao Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça, analisando esse conflito de competência, dá razão ao entendimento no sentido de que ali não há uma relação de trabalho. E a competência, para tanto, seria da Justiça Comum. Qual foi, Danilo, o papel das partes nesse caso?
Aí uma questão interessante, né? Porque se você parar para pensar, a parte autora, nesse caso, ajuizou a ação na justiça comum. Quem remeteu da justiça comum para a justiça do trabalho foi o próprio juiz de direito. Então, talvez a parte autora, nesse caso, tenha defendido a competência da justiça comum, onde foi que ela ajuizou essa demanda. Então, o que a parte vai fazer ali é levar as suas razões pelas quais entende que um determinado órgão é responsável para processar e julgar aquela demanda e pedir ao tribunal competente que defina essa competência para que o processo possa seguir o seu curso, porque não podemos negar. Se essa análise do conflito de competência demora muito tempo, isso acaba gerando um entrave à marcha processual, né? Já que é uma questão prejudicial, você, enquanto não resolve aquela questão da competência, o processo fica ali aguardando essa decisão para que ele siga o seu fluxo natural. Verdade. Pegando esse gancho, então, que o professor Danilo falou, eu queria falar também sobre essa experiência também enquanto juiz do trabalho do professor Rodolfo, né? O que pode acontecer, então, professor Rodolfo, se uma parte discordar da decisão do tribunal responsável por avaliar, né, por resolver esse conflito de competência? O que pode acontecer, então? Muito bem. Se nós tivermos um conflito de competência entre dois juízes do trabalho submetidos à mesma jurisdição, esse conflito de competência será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho correspondente. Se neste caso houver uma insurreição quanto à decisão do tribunal, né, nessas situações poderá caber o recurso no momento processual próprio do Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque o conflito de competência aí é meramente territorial entre dois juízes do trabalho. Todavia, colocando um pouco de pimenta nessa pergunta, se o conflito de competência for de um juiz do trabalho com um juiz de direito, como este caso foi citado por Danilo, a competência é do STJ. Mesmo ao juiz do trabalho não estando submetido ao STJ, esta é uma regra constitucional que cabe ao STJ decidir. E as instâncias recursais internas serão no STJ. Fora disso, só se for uma discussão de matéria constitucional, que é muito comum na competência da Justiça do Trabalho, para ir para o Supremo Tribunal Federal. Quero continuar colocando pimenta aqui nessas perguntas, dendê e tudo mais. Então, ainda com você, professor Rodolfo, existe então um prazo legal, processual, para que o juízo ele defina o conflito de competência? Essa é uma circunstância que a gente tem com frequência que responder, porque os prazos processuais para o juiz e para os tribunais em geral são prazos impróprios, porque muitas vezes não se consegue dar vazão justamente pela enorme quantidade de processos. A litigiosidade excessiva, a litigiosidade que trava o sistema é uma das preocupações até do CNJ nessa perspectiva. E a gente não tem, eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que esse estímulo a um novo sistema processual, de uma cultura de precedentes vinculantes, visa atacar esse problema. Só que isso é tema, talvez, para outro momento de entender direito. A gente vai fazer um entender direito sobre precedentes vinculantes em geral, porque é outra matéria que a sociedade precisa saber. Porque, de fato, talvez, e se no Brasil nós temos, às vezes, esse conflito antropológico, sociológico, porque certas leis não pegam, né? Mas o fato é que houve uma mudança significativa no sistema recursal brasileiro e se esta proposta dos precedentes vinculantes realmente se criar uma cultura como isso, teremos uma mudança substancial nos próximos anos
na movimentação dos tribunais, porque a ideia de combater uma cultura de litigiosidade e de recursos excessivos. Então, talvez possamos ter aí outras pautas para aqui discutir. Inclusive, essa sua dica já está sendo aqui absorvida por toda a nossa equipe. A gente já vem realizando aí programas voltados a espécies de peças processuais, né? Inclusive com precedentes qualificados. Então, aqui eu vou olhar para a câmera 3. Aguardem que vem surpresa por aí com essa dica aí do professor Rodolfo que a gente está preparando aqui no Entender Direito. Agora, professor Danilo, existe algum instrumento capaz de evitar, ou seja, de prevenir que haja esse conflito de competência? Essa pergunta é interessante porque ela me leva a pensar nas próprias hipóteses de prevenção previstas na norma processual civil, ou seja, o CPC ele tem algumas regras de prevenção. Vamos dar um exemplo aqui. Se uma parte ajuiza uma ação e essa ação é extinta sem resolução do mérito, em uma renovação da ação, aquele juízo inicial é um juízo prevento. Então, a ação vai tramitar no mesmo juízo no qual houvera sido extinto sem resolução do mérito do primeiro processo. Então, as próprias regras de prevenção, usando essa própria expressão trazida em sua pergunta, são regras que se destinam a, quem sabe, evitar ou prevenir. Salvo engano, você usou a expressão prevenir, né? Isso. E por isso que me fez remeter a noção das hipóteses de prevenção. Vem ali a, quem sabe, prevenir conflitos de competência. Ainda com você, professor Danilo, né? Existe alguma forma de um magistrado resolver de forma monocrática ou sempre essa decisão para a resolução do conflito de competência ser algo direcionado para a decisão colegiada? Veja, aí eu vejo, por exemplo, dois exemplos que a gente pode trabalhar aqui. Primeiro, ainda que não seja um conflito de competência, mas imaginemos, quando a parte ela argue preliminarmente a incompetência daquele juízo, o juiz vai decidir isso, o juiz de primeiro grau, no caso, né, monocraticamente em sua sentença. Então, a parte veio lá, a parte ré arguiu incompetência absoluta e eu preciso analisar aquilo na minha sentença. Então, a decisão aí seria monocrática do juiz de primeiro grau. Outra hipótese que eu vejo, e aí é uma hipótese também interessante, inclusive no âmbito da Justiça do Trabalho, tem até uma súmula do TST que revela isso, nas hipóteses nas quais haveria, entre aspas, um conflito de competência entre um juiz do trabalho e o TRT a qual ele está vinculado. E aí o TST, por meio de uma súmula, diz que não há conflito de competência entre o juiz do trabalho e o tribunal ao qual ele está vinculado. O que é que o tribunal faz nesse caso, então? Ele avoca para si a competência ou diz que competirá ali ao juiz julgar aquela demanda. Para que haja efetivamente um conflito, é necessário que haja ali um conflito para ser dirimido pelo Tribunal Regional do Trabalho, por exemplo, é necessário que haja um conflito entre juízes do trabalho propriamente dito. Agora eu quero saber do professor Danilo, né, sobre um caso realmente que já foi solucionado. Entre precedentes sobre a competência para julgar crimes ambientais, nós temos o famigerado caso, né, do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Poderia nos relembrar, então, para todo mundo se recordar ou entender direito também, quais foram os embasamentos dos ministros aqui do STJ para definir a quem caberia resolver essa situação? Seria a Justiça Federal ou a Justiça Estadual, né? Esse caso aqui, desde já, eu sempre que perguntado sobre a tragédia de Brumadinho, eu inicio minha resposta empregando aqui toda a minha solidariedade e, enfim, carinho às vítimas e familiares. Sempre, nossa, então. Um episódio muito marcante, né, da história do nosso país e, enfim, a gente recebe também, Fátima, na Justiça do Trabalho, de um modo geral, ações de familiares, de trabalhadores que perderam a vida, de terceirizados que perderam a vida.
E, enfim, aqui não posso deixar de registrar toda a minha solidariedade. E na questão da definição da competência, nesse caso, foi muito interessante a análise que o Superior Tribunal de Justiça fez, porque identificou-se ali que aquela tragédia de Brumadinho, ela traz e envolve danos ambientais que afetaram a fauna brasileira, inclusive com espécies ameaçadas de extinção, o que acaba atraindo, portanto, o interesse da União. Na União. E essa noção do interesse da União em relação aos crimes ambientais que envolvam bens ou interesse da União faz com que a competência seja da Justiça Federal. Então, para esse tema em particular, o Superior Tribunal de Justiça traz essa lógica relativa aos danos ambientais que atrairiam a competência da Justiça Federal. É diferente, por exemplo, de se discutir de quem seria a competência para processar e julgar uma demanda ajuizada por um filho de um trabalhador falecido que queria juízo buscar as reparações por danos morais e por danos materiais em decorrência da perda do seu ente querido. Aí, como essa demanda, essa ação seria oriunda da relação de trabalho, a vida entre o trabalhador e o seu empregador, a competência aqui seria da Justiça do Trabalho que, repito, julgou já diversas ações, inclusive a nível coletivo, decorrentes da tragédia de Brumadinho, do desastre de Mariana também. Quando a gente tem, circunstâncias assim que transcendem muito as relações individuais, a gente acaba tendo consequências em diversos ramos do Poder Judiciário. Agora, com o professor Rodolfo, vamos falar de outro exemplo, No exemplo prático, então, eu cito o de um conflito de competência entre o juízo da execução fiscal e o da recuperação judicial quando se discute o prosseguimento do processo executivo, no qual ainda não houve pronunciamento do juízo da recuperação sobre a incompatibilidade da medida constritiva com um plano de recuperação. Então, o que eu quero entender direito é o seguinte: a qual das duas sessões especializadas do STJ caberia, então, definir esse conflito, Porque a gente sabe que na primeira sessão analisa matérias de direito público, a segunda sessão, direito privado, a terceira sessão a gente nem menciona nesse caso porque trata de matéria de direito penal. Então, por favor, professor Rodolfo. A questão é verificar que, do ponto de vista constitucional, a competência é do STJ. A divisão funcional em sessões é uma divisão interna. Então, na verdade, a distribuição do conflito de competência, nessas circunstâncias, por quem ser estudado, vai ser distribuída provavelmente para a primeira sessão, mas é algo que o próprio regimento interno do STJ pode estabelecer, porque é verificar, na verdade, quem é o juízo competente para resolver de forma integral a demanda. Por quê? Porque o juízo da Vara de Execuções Fiscais continuará na sua atividade propriamente dito, como também o da recuperação. Mas o que temos aí, a priori, é um conflito entre um juiz federal e um juiz estadual, e é o STJ que vai decidir. E em relação agora à matéria penal, em relação especificamente ao habeas corpus, há circunstâncias legais bem delimitadas, delineadas aí para se definir a competência para o julgamento? Professor Rodolfo, por favor. O habeas corpus é um remédio heróico, é um remédio constitucional e que se construiu, inclusive, uma doutrina própria no Brasil. Nós temos casos que são, inclusive, históricos de habeas corpus escrito em papel higiênico. Por quê? Porque é uma das poucas ações que se reconhece um jus postulante pessoal das partes de forma ampla, ou seja, a parte pode deduzir a sua postulação, inclusive sem advogado. Agora, essas circunstâncias dentro do habeas corpus na área criminal, nós vamos verificar quem é a autoridade
que está fazendo a restrição da liberdade de ir e vir, porque essa competência pode começar desde o juízo, né, monocrático, subir para os tribunais de cassação, TJ, STJ, TJ, TRF, ou mesmo até um TRT, temos previsão constitucional de habeas corpus também, e aí sim subir para os tribunais superiores, em especial o STJ. Nós temos que ter que sempre levar em consideração quem é a autoridade que está fazendo a restrição do direito de ir e vir para ajuizar esse remédio tão importante. Agora, Me permite aqui só uma observação sobre o tema. Essa questão do habeas corpus também, me parece que ela está muito relacionada, não sei se o Rodolfo vai concordar comigo aqui, mas a quem é a autoridade coatora. Ou seja, o juiz está sendo apontado como autoridade coatora. Então, quem vai julgar esse habeas corpus? Você vai buscar ali do órgão imediatamente superior. Não, é o desembargador que está sendo apontado como autoridade coatora, é um ministro que está sendo apontado como autoridade coatora. E você tem diversas questões interessantes, não apenas na esfera penal. Eu sei que sua pergunta foi sobre a esfera penal, Fátima, e a resposta, ela dialoga com isso aqui também, a definição do critério com base na autoridade coatora, mas a matéria também é relevante para definir quem vai ser o órgão competente para julgar o habeas corpus. Ou seja, nós temos no próprio artigo 114 da Constituição, que define as hipóteses de competência da Justiça do Trabalho, hipóteses nas quais a Justiça do Trabalho julga habeas corpus. Danilo, habeas corpus na Justiça do Trabalho? Vocês agora julgam crime? Não, a gente não tem competência penal. O STF já deu a sua palavra em relação à ausência de competência penal da Justiça do Trabalho, mesmo após a emenda 45 de 2004. Mas eventuais medidas que limitem a liberdade em seu sentido primário, liberdade de ir e de vir, ainda que não estejam relacionadas a questões penais, desafiam o uso desse remédio constitucional. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, que tem sido muito comum de encontrarmos habeas corpus na Justiça do Trabalho em decorrência de decisões de juízes do trabalho, ou de desembargadores do trabalho, ou até mesmo de ministros do Tribunal Superior do Trabalho, e, aplicando o artigo 139, inciso 4 do CPC, fazendo valer as chamadas medidas executivas atípicas, tema que também já foi julgado pelo STF, que chancelou a constitucionalidade dessas medidas, seguindo, inclusive, Fátima, não posso deixar aqui, que sempre foi minha base de estudo desse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça foi quem primeiro se debruçou de uma maneira a definir alguns critérios para a utilização dessas medidas executivas atípicas, e me parece que o STF, quando julgou num controle de constitucionalidade esse tema, se inspirou muito na jurisprudência do STJ. E essas medidas executivas atípicas, elas acabam permitindo, por exemplo, uma decisão judicial que determina a retenção de um passaporte de um devedor. Então você tem um devedor numa ação trabalhista que não está pagando aquele débito previsto em um título executivo judicial, e como uma medida executiva atípica, é bem verdade, a depender das circunstâncias do caso concreto, se determina a retenção de seu passaporte. A retenção de um passaporte de um devedor afeta a sua liberdade de ir e vir em sentido primário. Qual o remédio constitucional cabível para tutelar essa liberdade? Habeas corpus. Então teríamos um habeas corpus de matéria trabalhista, porque isso nasceu em uma decisão de um juiz do trabalho, cuja competência vai ser da Justiça do Trabalho, e nesse caso, como o ato fora praticado por um juiz do trabalho, a parte opõe esse habeas corpus no Tribunal Regional do Trabalho. Agora, no âmbito aí das questões de infrações administrativas, eu quero saber do professor Danilo, especialmente aí envolvendo autarquias, enfim, entidades públicas, há posicionamentos jurídicos bem traçados aí em relação ao conflito de competência, professor?
mais uma vez, e aí os critérios, né, definidores de competência que acabam nos ajudando a responder essa pergunta, nós temos como critérios definidores de competência a matéria, daí chamamos a competência em razão da matéria. Como o próprio professor Rodolfo já tratou no início da sua fala, a própria chamada competência interna, né, competência funcional, a competência do órgão, competência territorial, e temos também competência em razão da pessoa. E muitas vezes a natureza ou a qualidade da pessoa é que vai definir quem vai ser o juízo competente para processar e julgar aquela demanda. Então, vou pensar num exemplo aqui. Mandado de segurança. Eu acho que a gente até nem falou de mandado de segurança ainda ao longo aqui Ainda no não. programa, não, né? Então, foi uma hora bacana para inserir o tema, para eu tentar exemplificar aqui. Mandado de segurança. Mandado de segurança também é um remédio constitucional destinado a tutelar um direito líquido e certo. Costumeiramente, se atribui ao mandado de segurança um remédio constitucional, falar uma ação judicial em sentido amplo, uma ação judicial de competência originária dos tribunais. A gente tem que ter muito cuidado ao fazer essa afirmação, porque, a despeito de a grande maioria dos mandados de segurança serem de fato de competência dos tribunais, o mandado de segurança não é uma ação, no geral, de competência originária dos tribunais. Ele é uma ação de competência originária dos tribunais quando o ato coator for praticado por uma autoridade judicial. Ou seja, Danilo Gaspar, juiz do trabalho, praticou um ato violador de um direito líquido e certo. Esse mandado de segurança necessariamente vai ser de competência originária do tribunal, porque quem praticou o ato violador de direito líquido e certo foi uma autoridade judicial. Agora, esse ato pode ser praticado, por exemplo, se você me permite aqui, Fátima, dar um exemplo mais uma vez de uma Adoro questão trabalhista exemplo. propriamente dita, Adoro exemplo, por favor. mas o ato foi praticado pelo superintendente regional do trabalho, por um auditor fiscal do trabalho. E a parte entende que violou-se ali o direito líquido e certo. Isso é muito comum de enfrentarmos no âmbito da justiça do trabalho, quando você tem atuações ali por parte de auditores fiscais do trabalho nas suas fiscalizações, que acabam autuando empresas, lavrando auto de infrações. Muitas discussões acabam se desdobrando a partir dessas atuações, que são atuações importantíssimas, por parte dos auditores fiscais do trabalho. E se a parte interessada, por exemplo, uma empresa que vem sendo ali objeto de uma atuação por parte do auditor fiscal do trabalho, entender que está tendo uma violação ao direito líquido e certo, o mandado de segurança aí seria de competência do juiz de primeiro grau. Rodolfo, com certeza, que tem muito mais tempo aí de magistratura do que eu, já deve ter processado e julgado alguns mandados de segurança impetrados ali contra autoridades não judiciais que acabam fazendo com que a competência seja do juiz de primeiro grau. No caso, contra órgão gestor de mão de obra, contra auditor fiscal do trabalho, situações em que pode ser atuado o juiz de primeiro grau, porque é uma autoridade coatora fora do âmbito judiciário. Mas se for pela autoridade judiciária, aí vai ser o órgão funcionalmente superior. Agora eu quero ouvir a opinião de ambos, né? Neste ano de 2025, o Código de Processo Civil está completando 10 anos de existência. Eu gostaria de ouvir, então, de vocês dois sobre a avaliação, a percepção de ambos quanto à aplicação do Instituto do Conflito de Competência sob a vigência do atual marco processual, começando, então, pelo professor Rodolfo, por favor. É preciso entender que o CPC de 2015 merece ser festejado. É um código de processo civil construído no período democrático, que, com a participação da sociedade, com a participação da comunidade acadêmica, e não outorgado de cima a baixo, né? E é preciso entender que nessa parte de conflito de competência, ele veio seguindo originalmente a linha do CPC de 73, mas ele já foi aperfeiçoado, justamente para tentar combater as demandas da contemporaneidade que não eram pensadas no passado. É a noção de um abuso de um direito de litigar, de situações de uma litigância
abusiva realmente é algo que não se cogitava no passado. O acesso à jurisdição se ampliou muito, os mecanismos telemáticos, os mecanismos, né, de informática fazem com que as pessoas postulem de maneira mais constante. Também no acesso ao conhecimento jurídico, à formação de novos bacharéis em direito no país, fez com que aumentasse a demanda. E onde temos seres humanos, teremos sempre pessoas virtuosas e pessoas que abusam. E esse combate passou a ser feito prioritariamente através da legislação processual civil. Então, sim, em matéria de um marco legal, temos normas avançadas o suficiente para buscar uma postura ética que prestigie sempre uma finalidade do direito. Direito só serve para duas coisas: manter a paz e garantir a boa-fé. O CPC está fazendo a sua parte. Professor Danilo, por favor. Eu ratifico as palavras do professor Rodolfo no sentido da importância que possui o CPC de 2015 para o processo judicial brasileiro. É um código de processo que alterou muito o que eu costumo chamar de ética processual. As normas fundamentais do processo que o CPC de 2015 traz ali em seus 12 primeiros artigos, exemplificando aqui com o princípio da primazia da decisão de mérito, da boa-fé objetiva processual, enfim, que o próprio CPC denomina com muita propriedade de normas fundamentais do processo, já revelam o cuidado que o CPC de 2015 possui em ter o processo como um instrumento de garantia de acesso do cidadão ao bem jurídico da vida pretendido. E no diálogo que o CPC faz com os mais diversos temas, o CPC de 2015 revelou muitos avanços em relação ao CPC de 1973, ainda que com suas alterações ao longo do tempo. Na perspectiva do conflito de competência, eu sei que já citei, já trabalhei com esse tema ao longo do nosso debate aqui, mas eu não posso deixar de destacar a importância que tem a Lei 14.879 de 2024. Essa alteração feita ali no artigo 63 revela o quanto o CPC de 2015, na sua origem e com as suas alterações posteriores, vem buscando manter o direito próximo da realidade social. A gente viu na pandemia, durante o período de pandemia, uma antecipação do uso da tecnologia no processo. Eu costumo dizer que a gente talvez aí viveu em 2 anos de pandemia, antecipou em 2 anos de pandemia 20 anos que a gente teria de amadurecimento do uso da tecnologia do processo. Porque as pessoas passaram a se ver ali, inicialmente até obrigadas a fazer audiências telepresenciais. Hoje a gente já fala do tema de uma tranquilidade e uma normalidade que só um momento daquele pandêmico poderia fazer com que a gente se acostumasse tanto ao tema em um período tão curto de tempo. E esse uso e essa facilitação que a tecnologia traz para o próprio acesso à justiça, ele precisa fazer com que a gente revisite alguns temas processuais. E um deles é justamente a questão da competência territorial, que mesmo sendo uma competência relativa, a partir de 2024, nessa alteração do CPC de 2015, passa a permitir o pronunciamento de ofício pelo juiz da incompetência. Por quê? Porque há algo maior ali a se preservar e a se proteger, que é o princípio do juiz natural, que é a vedação à escolha de jurisdição, para que se consiga preservar algo fundamental para o bom andamento de um processo, que é, ao fim e ao cabo, a própria imparcialidade do magistrado. Então, além de festejar o CPC de 2015 na sua origem, a Lei 13.115 de 2015, festejo também o CPC de 2015 e o papel que vem sendo exercido pelos tribunais superiores, em especial o Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça, na interpretação
que vem sendo dada ao dispositivo do CPC. E apenas um exemplo aqui, o STJ teve que se manifestar sobre a natureza taxativa ou não das hipóteses previstas no CPC de interposição de agravo de instrumento. E assim continuará sendo provocado, porque compete aos tribunais, justamente diante de um texto, conferir a interpretação, sentido e alcance àquele texto, de modo que o direito esteja sempre o mais próximo possível da realidade social. É isso, e hoje a gente entendeu direito sobre conflitos de competência com os meus dois ilustres convidados, professor e juiz do trabalho, Danilo Gonçalves Gaspar, a quem eu agradeço mais uma vez a participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, professor Danilo. Eu que agradeço mais uma vez, foi uma honra muito grande para mim, muito axé para todos vocês. Oba. E até uma próxima. Também conversei com o professor e juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho. Muitíssimo obrigada, professor, pela disponibilidade aí de tempo em estar aqui com a gente 1 hora do Entender Direito. Eu quero agradecer, é uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui com vocês e fazer com que cidadãos e cidadãs venham a entender direito é, sem sombra de dúvida, o papel do Tribunal da Cidadania e todo aquele que se avora a ensinar direito. Nossa, estou muito feliz com essa nossa aula de hoje, viu? Mais uma vez e sempre muito obrigada por participarem aqui com a gente do Entender Direito. Muito obrigada também por sua companhia, viu? E aí, conseguiu entender direito o nosso tema de hoje? Se não entendeu ou quer entender mais, é sempre bom lembrar que esta e todas as nossas outras entrevistas estão no canal do STJ nas principais plataformas de vídeo e de áudio. E é o seguinte, nos nossos canais você já sabe, pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. Afinal, esse conteúdo é feito especialmente para você. A gente se encontra.